na batalha e decidi a não parar. Assim como Jacó batalhou e pedindo a Deus para o abençoar. E na batalha ele venceu até o seu nome. Oh, meu Deus, veio mudar. Eu hoje tenho propósito de minha salvação alcançar. Eu quero reconhecer as minhas falhas. Eu preciso do perdão alcançar. Como eu quero naquele grande dia, ao lado do meu Deus, eu quero estar. Eu já reconheci a tua graça. Eu sei que preciso acreditar no sacrifício, no Calvário, que por mim tu veio suportar. E aquele sangue derramado foi para me espiar. Eu não quero me perder, então te peço para me ajudar nos momentos de fraqueza. Eu te peço para me sustentar. Eu tenho toda a certeza, com a tua ajuda, lá na glória vou chegar. Eu tenho toda a certeza, com a tua ajuda, lá na glória vou chegar.
Senhor Deus, neste momento, Senhor, me chego diante de Ti mais uma vez, pedindo, Senhor, que possa estar me auxiliando em mais este assunto que quero tratar hoje. Vamos falar de algo assim, estava até sem o que trazer hoje. E nesta madrugada, Senhor, meditando, me veio este pensamento. Uma saga, uma procura. Como se dá isto? Primeiro, o que é uma saga? Então, tem vários comparativos, Senhor, que podemos fazer, mas chegamos, Senhor, a algumas interrogações e lembrança desta caminhada, Senhor, até aqui. Algo que veio acontecendo, de algumas decepções e de alguns aprendizados. Senhor, me ajuda neste assunto, eu te peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Para iniciarmos este assunto, vamos estar abrindo Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 19 ao 24, que diz o seguinte: Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorai o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adore. Deus é espírito, e importa que o adorem em espírito e em verdade. Então, através desta palavra, para mim muito esclarecedora, me veio este pensamento. Uma saga, uma procura. Por que eu chego a este conceito? O que vem a ser uma saga? É uma narrativa em prosa ou bate-papo, contando histórias. Mas o mais importante hoje é que fala também de conquistas, eventos históricos e etc. É história repleta de incidentes. Então, quero partir a princípio disto.
uma história repleta de incidentes. Por que que eu separei este tema com com esta colocação, com esta afirmativa, até um quanto polêmica? Uma experiência, por exemplo, meditando mais um pouquinho naquilo que o próprio Jesus, quando veio fazer a transição da lei para a graça, ele encontrou um povo que se achava ali em Israel religioso. Mas interessante que Jesus ele nunca falou contra o termo religião. Ele usava o termo tradição. E com esta colocação do próprio Jesus, eu me despertei para uma coisa. Porque quando nós conhecemos um grupo que existe algumas práticas que nós conhecíamos como religiosas, e quando vamos observar bem, isto não é religião, é apenas uma tradição, é um costume, são dogmas, preceitos e outras coisas, menos religião. Porque a palavra religião até é uma palavra que tem muito pouco nas escrituras, mas ela quer dizer religação, é aquilo que foi desligado com o pecado. Jesus, através ele mostra a única maneira de religar é acreditando nas escrituras sagradas, acreditando no sacrifício realizado lá no Calvário, para a expiação dos nossos pecados, para alcançar de novo a salvação que havíamos perdido e com isto voltar à eternidade. Então nós separamos aqui os termos que nós conhecemos como religiões, que não passa de denominações que vem seguindo tradições e preceitos e dogmas. Então, eu, por exemplo, vou citar uma claramente, foi aonde eu nasci, fui criado até os meus 33 anos de idade, eu vivi praticante lá no catolicismo. E interessante que gostávamos daquilo. Já com 5, 6 anos de idade, todas as finais de semana ia ali para um lugar conhecido como igreja, fazia ali aquelas aulinhas de catecismo, que era um preparo para a primeira comunhão. Quando chegasse aos 7 anos de idade, era para fazer a primeira comunhão. E a partir dali continuamos aquelas reuniões. Depois veio a primeira comunhão, veio participar ali da Eucaristia, como é conhecido hoje. E depois foi um preparo para uma segunda apresentação que tinha nome de Crisma. E vivemos ali, me casei ali até os 33 anos de idade, mas aí veio a primeira decepção, porque nós, apesar de ter aquelas reuniões, não era ensinado nada das escrituras para nós, era ensinado os costumes, preceitos de santos criados pela própria denominação, que não temos respaldo bíblico naqueles personagens santos que era
ensinado para nós. Aí eu passei, quando tive a minha decepção, resolvi sair e ficar parado, sem praticar nada errado, mas depois, quando conheci as Escrituras, descobri que nós precisamos realizar a obra, mas pelas obras nós não alcançamos salvação. Então saí lá do catolicismo e passei pela primeira denominação tradicional que nós conhecemos para observar. Porque quando eu fui adquirir as Escrituras, por isso que eu coloquei uma procura, uma saga e uma procura, ou uma procura e uma saga, que dá a mesma coisa. Aí passei por aquela, observando, cheguei ali, já tinha lido as Escrituras uma primeira vez, já tinha algum ponto de partida e fui ali para observar. Cheguei ali e encontrei uma divisão social, que era uma reunião para pobre, outra para rico, e fora a pedição de dinheiro para tanta coisa, que eu contei só numa reunião, 12 tipos de pedição de dinheiro. Falei, esse negócio está fugindo dos ensinamentos que o próprio Jesus deixou. E ele mandou pregar o evangelho, mas ele mandou dar de graça aquilo que recebe de graça. Não foi cobrando tanto dinheiro. Aí passei na segunda, observando a segunda denominação tradicional. Também ali vi umas liturgias e tal, que não afastava muito daquilo que eu tinha saído, aquele ritmozinho, até lembrava das reuniões que tinha lá no início, no catolicismo. Povozinho ali até amável e tudo, mas lá dentro do sentimento mais profundo da alma, senti que estava faltando alguma coisa. Aí fui observar uma se intitulando Pentecostal. Tem algumas que seguem este. Aí quando chego ali naquele meio, vieram com uma explicação que foge de tudo daquilo que aprendi. O que é pentecostal? É crer nos dons espirituais. E tem, para ser batizado com o Espírito Santo, tem que falar em língua e tal, senão não é. E para ser salvo tem que pagar dízimo. Eu falei, que negócio é esse? Se o próprio Jesus falou que a salvação é de graça, e se o cara que não paga esse tributo que trouxeram para cá, ele vai ser condenado? Quer dizer, nós não temos condição de comprar salvação. Aí passei a analisar as neopentecostais, observando ali as suas práticas, daquelas correntes, cobrança é uma cura, tem que fazer uma campanha e pagar tantos meses de tanto. Aí fui observar outra neopentecostal. Ali tinha carnê, até para tomar ceia tem carnê lá naquela. Falei, meu Deus do céu, que coisa estranha é esta? Aí fui para uma outra também, que já está quase sendo, mas aquelas práticas judaizantes que para salvar você o sábado é colocado acima daquele que
derramou sangue para salvar, e tipo de coisa. Aquelas práticas judaizantes que negaram Jesus quando ele esteve aqui, continuam negando até hoje. E esse grupo, eles até hoje estão aí, enradicados na face da terra, colocando que para salvar sua alma, você tem que descansar no sábado. Aí vem um outro grupo aí que também todo estranho, que tem aí, o povo chama de seitas, que nega o nome do próprio Filho de Deus, nega que ele, depois quando viram que estava perdendo muito terreno, aí passaram a aceitar o Filho, mas diminuindo ele, não valorizando o que ele verdadeiramente é, que declara que todo o poder foi dado a ele no céu e na terra, e eles negam isto. Eu falei, está difícil de achar um lugar. Aí depois fui observar uma outra, fiz parece que 2 ou 3 visitas. Esse grupo prega que para salvar, a salvação está em qualquer outro lugar. Mas para coroar essa salvação, tem que sair de onde está para ir para o meio deles, que só no meio deles tem salvação. Aí até que, enfim, um dia encontrei uma muito bem organizada e tal. E ali um culto suave, povo até em parte amável, recebendo bem. Aí também encontrei algo ali que a princípio eu falei, não, acho que aqui vai dar para congregar, porque é algo assim muito bem organizado, suave. Mas no meio também tinha algo meio esquisito, porque só aqui que a salvação só tem aqui. Aí fiquei ali por alguns anos, fui me aprofundando mais no conhecimento da palavra, me dedicando de tudo, em tudo, até que o próprio Senhor me manda sair dali. Eu não entendi, falei assim, olha, mas apesar dali também cobrar o dízimo, oferta, mão de obra, tudo como dedicação que era para Deus. Interessante que depois que eu saí dali, que fui me aprofundar, fazer pesquisas e mais pesquisas acerca de tudo, eu descobri que todos esses lugares que se chama, que leva título de igreja, não é igreja, é apenas denominação, é algo denominacional que usa as escrituras superficialmente. Então essa última tem negado até as escrituras, diz que não tem mais valor, falam com bastante convicção que as escrituras já perdeu o valor que vale a revelação. Aí eu falei, poxa, onde tem um lugar? E hoje eu tenho encontrado muitas pessoas que falam, onde nós devemos congregar? Aonde eu devo prestar os meus cultos? Aí me deparei com esse texto que acabei de ler agora, que fala exatamente daquela mulher samaritana, que Jesus chega ali naquele poço, ensaia ali uma conversa com ela, pedindo água,
E ela, sendo samaritana, sabia que o povo judeu viu que Jesus era um judeu, não gostava deles porque eles eram um povo misturado com outras raças e por isso eles condenavam os samaritanos. E ela admirou daquele homem pedir água a ela, e aí Jesus pega e esclarece sobre o reino do céu. E ela faz esta pergunta. E disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Então ela reconheceu de imediatamente que ele era diferente. Ele não era aquele tipo que ela estava acostumada a ver, como os sacerdotes, sumo sacerdote, levitas, escribas e outros povos mais, aqueles que eram praticantes do judaísmo, principalmente o farisaísmo. E ela pergunta mais: os nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar, onde deve adorar? Aí então Jesus, a partir do versículo 21, ele começa a responder aquela mulher e esclarecer. E disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Então ele começa, assim, olha, que povo, o que nós entendemos com isso é que o povo andou enganado até agora. E ele no verso 22 diz assim: vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então ela conhecia a profecia dos profetas. E no verso 23, Jesus dá um esclarecimento a essa mulher excelente, que responde todas as minhas perguntas que eu fiz aqui nesta saga, nesta procura de lugar para adorar, para cultuar, para prestarmos os nossos cultos ao nosso Deus. Mas a hora vem, é agora. Então Jesus se apresenta. A partir do momento que Jesus se identifica para nós, ele está mostrando o lugar de adoração, quem deve ser adorado, e vai tirando toda a confusão de dentro de nós, da nossa mente, do nosso modo de agir. É agora. Então, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então, o que nós aprendemos com este verso 23? Porque o Senhor, ele está procurando, não é aquele denominacionista que acha que a salvação está ali no meio dele, só a palavra daqueles indivíduos que está liderando aquele grupo que é o correto. E tira toda esta confusão de dentro de nós. Aí no verso 24 ele acaba de esclarecer dizendo assim: Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então nós temos que ter sinceridade nos nossos corações e saber para onde está indo a nossa adoração. Não é para homem inteligente, não é para um político, não é para um rei,
não é para quem aqueles que certas denominações se transformam em santos. Porque a santificação é com a ajuda do Espírito Santo e é algo que nós agimos individualmente, porque a salvação ela é individual. Porque eu não posso salvar ninguém, ninguém pode me salvar. O único que tem condição de salvar nossas vidas foi o Filho de Deus, que pagou o sacrifício, pagou o preço, o alto preço que tinha que ser pago. Então nós recebemos todas este entendimento, esta explicação. Então não é ali aonde separou o dia para adorar, ali aonde diz que para ser salvo você tem que ir lá para o meio deles, não é para aquele lugar que diz que ali é a obra e o resto é sobra. Então, é bem claro, e o próprio Jesus, ele nos alertou que nós tivéssemos muito cuidado, e este alerta para adorar é em espírito e verdade. Aí tem aqueles que perguntam, aonde vamos adorar? Uma das respostas está aqui. E num outro texto, ele acaba de nos esclarecer que diz, então tem muitos aí falando, mas porque e aonde, como é que nós vamos ter comunhão? Jesus, ele respondeu esta pergunta também. Onde tem 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele está presente. Então eu não preciso de estar em uma comunidade ali onde tem pessoas se achando melhor do que todo mundo. E eu preciso de acreditar que Jesus é a minha salvação. E aonde tem 2 ou 3 de coração voltado para a eternidade, ali eu estarei em comunhão com o Pai, eu estarei em comunhão com o Filho, nas 3 manifestações de Deus para nossas vidas, ele como Criador, ele como Redentor e ele como Consolador, que é o Espírito Santo. Então, onde tem 2 ou 3 reunidos em nome do Filho de Deus, está ali a presença do Pai, do Filho e Espírito Santo. Então, o que nós queríamos esclarecer nesta saga, procuramos em tantos lugares, e para acabar de concluir este pensamento, o próprio Jesus falou que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Ele habita no coração dos sinceros, das pessoas que estão voltadas para a eternidade. Aquele que confessa que Jesus é a nossa salvação. Senhor Deus, queremos glorificar o teu nome, te bendizer, pela grandeza, pela maravilha e pela riqueza, no nome do Senhor Jesus. Amém.